Bem-vindos ao Portugal Sub-30, o podcast da Juventude Social Democrata. Hoje vamos começar com um tema muito importante para os jovens, a educação. Na semana passada, a JSD lançou um documento com a sua visão para o sistema de ensino português, adaptado às novas exigências e transformações do novo século. Atualmente, e com casos muito pontuais, o ensino em Portugal encontra-se estagnado. Não podemos continuar a ter uma escola do século XIX no século XXI. Assim, a nossa análise focou-se em 6 principais pontos: escolas do futuro, educação infantil, educação profissional e vocacional, educação e cidadania, polos de saúde nas escolas e avaliação dos professores. Sobre as escolas do futuro, o sistema de ensino é, cada vez mais do que nunca, um sistema antiquado e que não visa a maximização do talento, a adaptação ao mundo tecnológico, nem, tampouco, o acompanhamento das exigências ditadas pelo atual mercado de trabalho. Propomos então uma aposta clara em métodos positivos, mas dinâmicos nas salas de aula e interação por meio de dispositivos tecnológicos, apostando também em materiais digitais mais apelativos, contribuindo em simultâneo para a resolução do problema de excesso de peso que as nossas crianças e jovens transportam diariamente. Para tal, será essencial fornecer formação e apoio aos professores para se sentirem aptos e confiantes a trabalhar com estes instrumentos. Na educação infantil, identificamos o problema de que os horários das creches não se encontram ajustados aos horários laborais dos pais. Propomos, neste âmbito, uma maior flexibilização dos horários das creches, mas jurando parcerias em instituições que antecipem o horário de abertura ou adiem o de encerramento, e alargando também a gratuitidade da educação infantil a partir dos 2 anos, com o objetivo a futuros alargamentos. Relativamente aos cursos profissionais e vocacionais, existe muitas vezes um enorme desfazamento da realidade em que estes se inserem, não havendo nenhuma integração do setor empresarial que circundam estes cursos. Não há, portanto, uma articulação entre a escola e o mundo do trabalho para esses estudantes, que os permita fazer uma transição fácil e rápida para o mundo do emprego. É necessário, portanto, uma abertura do financiamento das escolas profissionais ao tecido empresarial, para que estas possam participar no capital social destas escolas, utilizando os esforços para o reforço e a melhoria dos programas educativos. Mas também a educação e a cidadania são uma das nossas grandes preocupações. A disciplina de Educação para a Cidadania foi estabelecida como apenas optativa e sem qualquer programa específico, balizada apenas por orientações genéricas. Identificamos que, na prática, em algumas escolas, os sistemas lecionados nesta disciplina acabam por ser apenas os da área de especialidade do professor. E isto não pode acontecer. Entendemos que esta realidade cria uma assimetria de aprendizagem que não se coaduna em nada com o objetivo de formar cidadãos informados e completos. Propomos então desenvolver conteúdos programáticos orientados pela idade dos alunos, dos 6 aos 18 anos, com um caráter de obrigatoriedade e formação adequada para os docentes. São necessários neste tema claras prioridades em todas as áreas, como o ambiente, a cultura e as artes, o voluntariado, a ciência, a saúde, o empreendedorismo, a política, a educação para o futuro e para a autonomia, entre tantos outros temas, visando preparar cidadãos completos e informados, capazes de determinar o seu futuro e estar preparados para os desafios do mercado de trabalho e da vida em comunidade. Também a saúde é uma das nossas grandes preocupações. Atualmente, muitos jovens e crianças têm que se deslocar da sua instituição de ensino para aceder a cuidados de saúde nos hospitais ou centros de saúde em todo o nosso país, o que acaba por prejudicar o seu foco escolar. Existe um déficit de acesso a cuidados de saúde em crianças e jovens desfavorecidos, a situações económicas e familiares precárias e que necessita de intervenção precoce infantil e ou acompanhamento de doenças crónicas. Propomos então a criação de polos de saúde escolar, alocados às diversas escolas de uma determinada área geográfica. Nestes polos inovadores que nós propomos, serão as equipas que se irão deslocar às escolas, compostas por técnicos de saúde aptos a realizar atendimentos, nomeadamente rastreios de saúde mental, rastreios oftalmológicos, de saúde oral e até terapias como a terapia da fala, fisioterapia ou terapia ocupacional.
de forma a reduzir o tempo de aula perdido e a não retirar os nossos alunos das escolas e do ambiente escolar em que estes estão inseridos. Sobre o processo de avaliação dos professores, consideramos que atualmente em Portugal este não é conduzido de uma forma transparente nem objetiva. A ausência destes elementos, associados ao congelamento das carreiras, dita que os processos de avaliação não têm efeitos práticos, capazes de estimular efetivamente a motivação dos docentes e a qualidade do ensino. Consideramos que todos os envolvidos em processos de avaliação devem frequentar ações de formação periódicas e obrigatórias, que os preparem para o desempenho destas tarefas, ou todos os processos de avaliação devam ser tutelados e monitorizados por entidades externas às escolas. A observação das aulas deve ser uma componente obrigatória da avaliação anual, com um forte impacto na classificação final. É urgente trazer a discussão da Escola do Futuro para Portugal. Este é o nosso contributo. É o contributo da Juventude Social Democrata para a educação do futuro. Passamos agora para outro tema muito importante, as eleições europeias. No próximo dia 26 de maio, iremos eleger os 21 deputados portugueses que nos próximos 5 anos nos representarão no Parlamento Europeu. Queremos aqui ressalvar uma pequena alteração nestas eleições em relação às anteriores. Com a entrada de uma nova lei em vigor, deixou de existir número de eleitor, pelo que é importante confirmar a mesa de voto antes de ir votar. Os cadernos eleitorais de cada freguesia passaram agora a ser organizados por ordem alfabética. Assim, para exerceres o teu direito de voto, basta apresentar-te perante a mesa correta e identificar-te com apenas o teu cartão de cidadão. Mas qual é que é o ponto atual da situação das eleições europeias? Neste momento é vivido já um clima de pré-campanha, em que os candidatos dos principais partidos, infelizmente, parecem seguir muito mais uma linha de crítica e de ataque, do que propriamente uma exposição de ideias e pensamentos para a Europa e para o futuro da União Europeia. Destacamos neste âmbito Pedro Marques, candidato do Partido Socialista, como um fraco candidato. Esta é, aliás, uma das listas mais fracas que o Partido Socialista apresentou a eleições europeias. Disto é prova o envolvimento, nunca visto, do Primeiro-Ministro na campanha, como se ele mesmo fosse o cabeça de lista às europeias. Começa a sentir-se um certo desconforto dentro do Partido Socialista, uma vez que apenas existe campanha quando António Costa aparece, o que mostra bem a precariedade do candidato Pedro Marques. Algo que também veio a reforçar isto foi o elevado orçamento de campanha apresentado pelo PS, o único que ultrapassa o 1 milhão de euros, sendo a maior parte deste financiado pela subvenção estatal. Do outro lado, temos Paulo Rangel, alguém que é um repetente, trazendo consigo a experiência e o peso político interno e externo. Rangel tem sido um dos rostos de Portugal na Europa e tem desenvolvido um trabalho meritório enquanto vice-presidente do PPE. Apostado em reforçar o papel e o peso de Portugal na Europa, Rangel apresenta uma ideia de um Portugal que pode realmente ser grande e decisivo em várias questões dentro da União. Apresentados os cabeças de lista, resta-nos a maior surpresa destas eleições. Lídia Pereira, de 27 anos, a número 2 da lista do PSD. Confirmando aquela que foi a nomeação da JSD, Rui Rio atribuiu assim o segundo lugar a uma jovem, num claro rasgo de rejuvenescimento do partido e de crença nas capacidades dos jovens, apostando na nova geração. Lídia Pereira será possivelmente a candidata que mais nos fala da Europa. Com um discurso virado para as novas gerações, o mundo do trabalho, a revolução digital e o seu impacto na nossa vida, a Lídia apresenta uma clara visão sobre o que defende para a Europa e pode muito bem ser o trunfo do PSD para estas eleições. A nossa mensagem principal é deixada em forma de pedido. Dia 26 de maio, votem! Quanto à política externa, muito também se tem falado sobre um senhor chamado Julian Assange. O nome diz-te algo? E o nome Wikileaks já te diz algo? Sim, Julian Assange é o seu fundador. Quem é então Julian Assange? Julian Assange é o fundador do Wikileaks e vivia em permanência na Embaixada do Equador em Londres desde junho de 2012, dada uma ordem de detenção que havia em seu nome. No passado dia 11 de abril, este deixou a embaixada e foi imediatamente detido pelas autoridades britânicas.
o fundador do portal Wikileaks, foi detido com base em 2 acusações. A primeira foi a quebra das medidas de coação que levou a um mandato de detenção em 2012 por um tribunal londrino. E a segunda veio na sequência de um pedido de extradição dos Estados Unidos, que o acusam de pirataria informática e conspiração. Desde cedo que Assange foi ensinado a questionar a autoridade. Aos 16 anos, a mãe deu-lhe um computador e, passado pouco tempo, este começou a hackear. O primeiro encontro com a lei estaria perto. Aos 20 anos, Julian viu a Polícia Federal Australiana entrar-lhe em casa em Melbourne, tendo apreendido o seu computador e sendo acusado de mais 2 dezenas de crimes. No entanto, o juiz considerou que Assange era ainda um jovem e que tinha sido movido pelo instinto curioso, acabando por lhe dar apenas uma pequena multa. O episódio valeu-lhe de lição, e ele aprendeu a ser mais discreto, como confessaria anos mais tarde. O nome de Assange só regressaria à ribalta em 2006, quando cofundou o site de denúncias Wikileaks. Mas foi apenas em 2010 que o seu projeto ficaria internacionalmente conhecido, quando o Wikileaks difundiu um vídeo em que mostrava soldados americanos a disparar contra civis no Iraque, entre outros 500 mil documentos secretos sobre a guerra do Iraque e do Afeganistão. Nesse ano, Assange chegou a estar nomeado para o Nobel da Paz. No entanto, foi também a partir daí que a sua vida não voltou a ter mais tranquilidade. Deu entrada na Embaixada do Equador em Londres em 2012. Depois de a Justiça Britânica ter ditado a sua extradição para a Suécia, onde deveria ter sido interrogado por suspeitas de violação e de outros crimes sexuais, cuja autoria sempre negou, alegando que as acusações eram politicamente motivadas. Com Assange longe da Suécia, as acusações acabariam por cair anos mais tarde. As suas intervenções no Twitter, através da conta oficial do Wikileaks, foram de real importância. Nos últimos anos, acabou por gerar controvérsia e receber muitas críticas pelo apoio prestado à candidatura do atual presidente norte-americano, Donald Trump. A divulgação de correspondência interna da candidata rival democrata Hillary Clinton através do Wikileaks terá sido um dos ingredientes-chave para a vitória do milionário nova-iorquino. "Eu amo o Wikileaks", chegou a dizer Trump durante um comício. No entanto, e ironicamente, é mesmo a administração Trump que luta agora pela sua extradição para os Estados Unidos da América. Washington enviou um pedido de extradição relacionado com um crime informático supostamente cometido com Chelsea Manning, fonte de uma enorme quantidade de documentos secretos diplomáticos e militares que foram publicados pelo Wikileaks. Este pedido de extradição de Julian Assange para os Estados Unidos preocupa, contudo, a Organização das Nações Unidas. O relator das Nações Unidas sobre a tortura afirmou estar preocupado com a possível extradição de Julian Assange para os Estados Unidos, por recear que não beneficie de um processo justo. Simultaneamente, a Justiça Sueca está a examinar a eventual reabertura do processo de investigação a Julian Assange no caso da violação sexual arquivada em 2017, enquanto a Austrália declarou que se oporá firmemente à pena de morte caso Assange venha a ser extraditado para os Estados Unidos. Por enquanto, o futuro de Assange é incerto. No último episódio, falámos-vos sobre 8 jovens que estão a mudar o mundo. Hoje, vamos falar-vos de 6 jovens que trouxeram a medalha de ouro e prata para Portugal. A final da Taça do Mundo de Ginástica Acrobática decorreu no passado dia 15 de abril, na Bélgica, com as portuguesas Ana Rita Teixeira e Rita Ferreira a conquistar o primeiro lugar em pares femininos e o circuito de taças do mundo. De igual modo, também o grupo masculino formado por Henrique Pinheiro, Frederico, Miguel e Henrique Silva conquistaram o segundo lugar no pódio. Os ginastas portugueses preparam-se agora para partir para Holland, em Israel, para a fase de apuramento para o Campeonato da Europa, já no próximo mês de outubro. A JSD dá os parabéns a estes jovens e deseja-lhes a melhor das sortes para representar Portugal na próxima fase. E por falar em desporto, já andaste nas trotinetes espalhadas pelo país? Em Lisboa, estas têm sido um assunto que muitas dores de cabeça têm dado à vida cotidiana dentro da cidade. A sua lógica de funcionamento é idêntica à lógica das bicicletas partilhadas, que são controladas pela empresa municipal lisboeta, a EML. No fundo, o utilizador instala a aplicação da plataforma que pretende utilizar,
Inscreve-se, associa o seu cartão de crédito e depois basta-lhe utilizar a aplicação. Os preços não variam muito. Para se desbloquear a trotinete, o utilizador paga €1 e por cada minuto que passa após o desbloqueio paga 15 cêntimos. O grande problema da existência destas plataformas, e por sua vez a sua utilização, é única e exclusivamente a falta de legislação para que estas atividades privadas possam atuar na cidade de Lisboa. Algumas capitais europeias também já sofreram com este nicho de mercado de mobilidade, porque as trotinetes começaram a ser perigosas não só para quem anda nelas, mas também para quem se desloca diariamente pela cidade. Ainda referente a estas capitais europeias, como Paris ou Madrid, estas recusaram a existência destas plataformas nas suas ruas, por considerar não haver legislação também sobre estas trotinetes nos seus países. Em Lisboa, temos, no momento, cerca de 11 plataformas a atuar e que detêm imensos problemas referentes à boa circulação. Em primeiro lugar, não existem pontos fixos para largar a vossa trotinete, ou seja, podem desbloqueá-la num sítio específico e deixar-a à porta do local para onde querem ir. Não há propriamente sítios físicos em que as trotinetes tenham de ser deixadas. Apesar de haver uma plataforma em que identifique locais para estacionar em Lisboa, sendo que quem fizer isto tem um desconto de 50 cêntimos no preço final, nem todas as pessoas têm aderido a isto, preferindo a comodidade ao desconto obtido. Em segundo lugar, a reação da Câmara Municipal de Lisboa, que se limitou apenas a colocar um autocolante verde no chão para que seja respeitado o estacionamento, mas que acaba por não ter efeito muitas vezes, porque esses mesmos estacionamentos se encontram com as trotinetes espalhadas e caídas no chão. Em terceiro lugar, as plataformas podem ser utilizadas 24 horas, o que provoca o uso destas trotinetes sob o efeito de álcool, como já tem acontecido. Diversos jovens já tiveram acidentes nestas condições, tendo dado entrada nos cuidados hospitalares com ferimentos ligeiros. E em último lugar, a velocidade estabelecida. Embora a trotinete seja um veículo que tem pouca estabilidade devido a vários fatores, chega a atingir os 30 km por hora, o que já é considerado uma velocidade aceitável para este tipo de transporte, deixando mazelas graves nos utilizadores em caso de acidente. Muito tem sido debatido, mas por enquanto não há uma resposta eficaz e eficiente por parte da Câmara Municipal de Lisboa. Chegamos então ao final do nosso episódio do Portugal Sub-30. Obrigado por nos terem acompanhado. Durante a época de campanha, a JSD irá interromper o podcast. Voltaremos depois de dia 26 de maio com ótimas notícias. Obrigado e não se esqueçam de ir votar. O combate à abstenção começa em cada um de nós. Obrigado por ter acompanhado mais um podcast da JSD Portugal Sub-30. Até à próxima.